A graça e a paz do nosso Deus, amém, irmãos? Ainda em momento de adoração a Deus, eu convido aos irmãos a abrirem a palavra dele em Lucas capítulo 2, Evangelho de Nosso Senhor, conforme registrou Lucas capítulo 2, nós vamos ler os versos 1 ao 20. Lucas 2, 1 a 20. Amém? Todos encontraram? Os irmãos podem acompanhar a minha leitura ou na projeção. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Amados, é uma alegria estar aqui para trazer essa mensagem à igreja. Eu gostaria de dizer que você pode ter vindo a convite, você pode ter vindo para a celebração de Natal, por ser uma data tão especial para nós, mas eu quero dizer que, independentemente do meio, foi o Senhor que te trouxe aqui, para ouvir a palavra dEle e para Ele ser glorificado através da sua vida. Foi o Senhor que te trouxe. Amados, quem nunca já viu na mídia, na internet, esses países que têm reis, e sempre quando acontece alguma coisa, um casamento, nasce um membro da família real,
toda a mídia fala, e todos os jornais, e as redes sociais, e eles fazem aquelas cerimônias lindas, né? E todos ficam sabendo por causa desses reis, desses príncipes. Mas eu quero falar para vocês hoje, nessa noite, a chegada de um rei que é muito maior do que todos esses que a gente vê na mídia, na rede social, nesses eventos grandiosos que eles fazem. Eu venho falar hoje da chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei e Ele veio para esse mundo, se fez carne para nos salvar. Ele é o Senhor que veio exatamente com esse propósito. E o Natal é justamente isso. Nós estamos recordando a chegada desse Rei ao mundo. A chegada do Rei Jesus ao mundo. Natal não é só um evento, não é só uma data comemorativa como qualquer outra. Natal não é enfeites, Natal não é Papai Noel. Natal é a chegada do Rei. E nós, como igreja, estamos celebrando exatamente isso. Hoje eu venho falar com vocês da vinda do Rei dos Reis. Não simplesmente Rei, mas Rei sobre todos os reis. E a vinda do Rei, meus irmãos, em primeiro lugar, ela é, a chegada do Rei, ela foi providenciada. Ela é fruto da providência de Deus. Dê uma olhada no texto em que nós lemos, que diz o seguinte, no capítulo 2, o início do capítulo 2, diz assim a palavra: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Amados, veja que Deus está preparando aqui o cenário para o nascimento de Cristo e usando pessoas para que o seu propósito se cumpra nessa terra, que é a chegada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O que acontece aqui? César Augusto é mencionado aqui, e ele era o imperador de Roma, do Império Romano. O Império Romano era o maior império do mundo naquela época. Era um grande império que abarcava várias nações. Todas as nações em volta do mar Mediterrâneo eram dominadas pelo Império Romano, que era governado por esse imperador chamado César. Os imperadores romanos eram chamados de Césares. Inclusive, a nação de Israel era uma província do Império Romano nessa época. E o imperador César Augusto, ele emite um decreto. E o que ele convoca nesse decreto? Ele convoca toda a população do império, todo o Império Romano, para recensear-se, para se registrar em um censo do Império Romano, em um censo populacional do Império Romano. E como quem escreve aqui é Lucas, que é muito detalhista na descrição, do ministério de Cristo, ele ainda diz no verso 2, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Ele está querendo dizer aqui que o nascimento de Cristo é real, aconteceu numa época real, aconteceu na época de imperadores e governadores reais, em um tempo real. Nós não estamos aqui celebrando uma fábula, nós não estamos aqui celebrando uma mentira, nós estamos celebrando o que realmente aconteceu. A vinda de Cristo é real. Ele veio no tempo determinado e providenciado pelo nosso Deus, pelo Senhor. A vinda dele foi real. E nesse decreto era muito interessante, porque você tinha que se registrar na cidade que você nasceu, na cidade dos seus antepassados, na cidade da sua família. Então, por exemplo, se fosse feito aqui no Brasil esse recenseamento, e você veio, por exemplo, do Ceará, e sua família, os seus ascendentes vieram do Ceará,
você não ia poder fazer esse recenseamento aqui em Brasília. Você ia ter que ir lá para o Ceará se registrar lá. Se você veio do Sul, você ia ter que ir lá para o Sul, de onde veio a sua família, de onde veio os seus parentes, você ia ter que ir lá para fazer esse recenseamento. E é aí que entra uma família. A família que Deus escolheu para, por meio dessa família, vir o Rei dos Reis, o nosso Senhor. A família de José e Maria. José, meus irmãos, ele estava morando na Galileia, que fica ao norte de Israel, uma região em volta de um lago grande, conhecido como o Mar da Galileia. Ele morava nessa região, em uma cidade chamada Nazaré. Era lá que eles viviam. E acontece o seguinte, José, ele era da linhagem de Davi. Ele era da família de Davi, ele era descendente de Davi. E o livro de Mateus e Lucas também nos mostra isso, que a família de Jesus nasceu dentro de um lar que era da linhagem de Davi. E isso não foi por acaso, porque o Senhor havia prometido que o Messias viria da linhagem de Davi. Inclusive, o Senhor prometeu isso ao próprio rei Davi, que não faltaria rei no trono de Davi, que o reino de Davi seria eterno. E se é eterno, não está se referindo meramente a um reino humano, mas um reino divino, um reino do nosso Deus, do nosso Senhor. E José era da família de Davi. E se os irmãos lembram da história de Davi, vocês sabem que ele veio de Belém. Davi morava em Belém com seus irmãos, ele era pastor de ovelhas lá. Quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei de Israel, que seria Davi, ele vai até Belém de Judá, que fica mais ao sul de Israel. Então José, com Maria já grávida de Jesus, e nas pregações anteriores nós vimos esse processo de o anjo anuncia a Maria e ela fica grávida por obra do Espírito Santo, do nosso Salvador, e ela já está grávida, e ela tem que fazer essa viagem longa, cansativa, porque o imperador mandou as pessoas se recensearem. E aí eles vão para o lugar de origem da ascendência de José, que é justamente a cidade de Belém. Partem de Nazaré e vão a Belém, e a Bíblia explica, por ser ele da casa e família de Davi. E eles vão até a cidade de Belém, com Maria grávida, acompanhando José nesse percurso. Acontece, meus irmãos, que quando eles estão em Belém, quando eles chegam na cidade que Davi morava, que era a cidade, né, que Davi habitava antes de se tornar rei, a Bíblia diz que completou-se-lhe os dias da gestação de Maria. Jesus nasce na cidade de Davi, em Belém de Judá, por causa da ordem desse imperador que mandou o povo recensear. Mas será que foi por causa do imperador? Será mesmo que Cristo nasce em Belém? Ou não havia um propósito muito maior para isso acontecer? Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. O profeta, muitos anos antes de Cristo, ele diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, muitos anos antes do Senhor Jesus vir,
Deus usa o profeta Miqueias para profetizar que da cidade de Belém, uma cidade simples, uma cidade, nas palavras do profeta, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, nessa cidade, dela mesma sairia o rei de Israel, o que reinaria o rei sobre Israel. E ele explica quem é esse rei. Ele diz que as origens desse rei são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse a criação. Esse rei, que vem desde a eternidade, viria de Belém. Aqui, meus irmãos, nesse texto, eu consigo observar a soberania de Deus. O imperador romano, César Augusto, era um rei pagão. Ele não conhecia a Deus. Ele não sabia quem era Deus, quem era o profeta Miqueias, que viria o Messias. Ele não tinha nenhum desse conhecimento. E ele baixa um decreto, ou sem saber de nada. Ele era pagão. E ele baixa um decreto ordenando que as pessoas vão se recensear na sua cidade de origem. E isso cai justamente na época que José, descendente de Davi, estava com Maria, que estava grávida do Senhor Jesus, providenciando para que Jesus nascesse em Belém. Não fosse isso, Jesus nasceria em Nazaré, onde eles estavam. Perceba que ali o imperador, quando ele baixa esse decreto, sem saber da existência de Deus, sem saber, ele faz isso na sua liberdade. Ele faz isso livremente, mas ao fazer isso, ele cumpre o propósito e o decreto de Deus. É assim que nós cremos. A liberdade humana, ela não pode, jamais poderá passar por cima dos decretos de Deus. Pelo contrário, a liberdade humana cumpre o propósito do nosso Deus. Nabucodonosor, quando invade Jerusalém com seus exércitos, ele acha que ele está fazendo isso por causa do seu poder, por causa do seu exército, por causa da sua glória, mas nada disso. Ele estava sendo usado por Deus para punir o povo de Judá por causa dos seus pecados. Ele estava sendo usado por Deus. E o César Augusto, mesmo sendo um rei pagão, foi usado por Deus para que o propósito se cumprisse, Cristo nascesse em Belém e não falhasse a profecia. Ele foi usado por Deus para fazer com que Cristo nascesse em Belém. Mas, meus irmãos, muito tempo antes, Deus já havia providenciado essa chegada do rei com várias outras coisas. Muitos anos antes, quando Deus chama Abraão e Abraão sai da Mesopotâmia até a terra de Canaã, foi providência de Deus, providenciando e preparando o caminho para a vinda do Salvador, que pode salvar a minha e a sua vida. Quando o rei do Egito escraviza o povo de Israel e manda matar os bebês homens, e a mãe de Moisés coloca ele num cesto, e ele é levado ao palácio de Faraó e fica 40 anos no palácio de Faraó e depois foge e Deus encontra com ele e o convoca para libertar o povo de Deus do Egito. Foi Deus conduzindo esses acontecimentos. Para quê? Para providenciar a chegada do rei. Quando, meus irmãos, Davi sendo perseguido por Saul querendo matar Davi o tempo inteiro e Deus guardando a vida de Davi, era Deus preparando e providenciando a chegada do rei. De forma que Saul tentou de várias formas, mas não conseguiu matar Davi, porque o Messias viria de Davi. Meus irmãos, quando a rainha Esther e Mordecai se mobilizam para que o povo de Judá, os judeus, não fossem mortos por causa de Amã, foi Deus conduzindo eles para a chegada do rei. Porque se os judeus fossem mortos,
não viria o Messias. Mas Deus usa a rainha Esther, o rei Assuero, Mordecai, o César, o faraó. Ele usa quem quer, na hora que ele quer, quando ele quer, para o cumprimento dos seus eternos propósitos, que não podem ser frustrados pelas ações humanas. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Porque se Deus providencia todas essas coisas, nós podemos descansar e confiar que a nossa vida está debaixo do controle e da soberania do nosso Deus. Deus está cuidando de nós. Deus providenciou tudo isso para a chegada do rei. E assim aconteceu. Então, meus irmãos, no verso 7 você vê que Maria dá à luz ao seu filho primogênito porque ela era virgem. Cristo nasceu por obra do Espírito Santo e ela era virgem, Cristo era o primeiro filho, primogênito. Ela o enfaixou, era assim que se cuidavam dos bebês recém-nascidos, ela o enfaixou e ela o deitou em uma manjedoura. Ela coloca o bebê recém-nascido em uma manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Imagina como é que estava Belém. Imagina como é que estava Belém ou todas as cidades do mundo romano naquela época, lotadas, porque todo mundo estava viajando de uma cidade para outra para poder se recensear. Então, dificilmente se acharia um lugar, uma hospedagem para colocar, para ficar lá. A cidade provavelmente estava lotada, dificilmente eles encontrariam um lugar. E por José e Maria serem uma família bem simples e não serem influentes na sociedade, eles não encontram um lugar. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores escolheu na sua soberania vir numa família simples, sem muitas posses, e não encontrar lugar entre os homens. Eu falei para vocês no início do sermão, nesses países que têm reis, quando acontece o nascimento de um príncipe, um casamento, a mídia inteira se mobiliza. E todo mundo quer saber e sai em todas as redes sociais. Mas quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores chegou, não havia lugar para ele ficar na hospedaria e ele foi colocado na manjedoura. A manjedoura era um recipiente onde os animais se alimentavam. E é nesse lugar que que há de salvar o mundo, que há de trazer a salvação para o seu povo escolhido por Deus. Foi assim, meus irmãos, que Deus providenciou a chegada do rei. É assim que o nosso rei chegou, de uma forma bem simples, mostrando que o seu reino não é desse mundo, mas é muito maior do que esse mundo. Ele é o Criador, o dono dos céus e da terra, e ele existe antes da criação. E ele escolhe vir dessa forma, sem chamar muita atenção dos poderosos e dos grandes influentes daquela época. Agora, meus irmãos, eu falei que a chegada do rei foi providenciada, mas a chegada do rei também foi anunciada. Quando Jesus nasce na cidade de Davi, o que acontece? Havia naquela região de Belém pastores de ovelhas que estavam pastoreando naquela região à noite. Eles estavam cuidando de ovelhas naquele lugar, nas redondezas de Belém. E enquanto eles estão trabalhando, enquanto eles estão pastoreando, um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, desce dos céus e vai até eles. E a Bíblia diz que a glória do Senhor brilhou, como nós lemos aqui, ao redor desses pastores, e eles ficam temerosos, tomados de grande temor. E o anjo começa a anunciar-lhes a boa notícia. Ele diz aqui no verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então os pastores estão pastoreando, cuidando das ovelhas, e aparece o anjo e diz: hoje nasceu na cidade de Davi, em Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse anjo, meus irmãos, está anunciando a chegada do rei. O anjo está anunciando aos pastores que o Rei dos Reis chegou, está aqui no mundo. O Verbo que existia na eternidade, que estava com Deus e que era Deus, esse Verbo se fez carne, está agora habitando entre nós. Quando o povo de Deus foi construir o tabernáculo, Deus disse: me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Esse tabernáculo apontava para uma realidade muito maior, que é Cristo. Cristo veio como homem e habitou entre nós, e ele chegou. O próprio Deus, Cristo, que é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele assume uma forma de servo e vem habitar com a sua criação para salvar os seus eternamente. Então, meus irmãos, o texto vai avançando e o anjo vai dizendo quem é esse que nasceu. Ele diz 3 coisas. Ele diz o seguinte, isso está no verso 11. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador, Cristo e Senhor. Ele começa mostrando Cristo como o Salvador. Por que Deus, meus irmãos, saiu lá dos céus, assumiu uma forma humana e veio para cá? Qual era o objetivo dele? Por que ele fez isso? E o objetivo está aqui explicado pelo anjo. Salvar. Salvar. Trazer salvação para o seu povo. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. E ele contaminou todas as áreas do ser humano. O pecado, ele afastou o homem de Deus. O pecado, meus irmãos, nos condenou ao inferno. Mas Deus, no seu amor, na sua soberania, ele escolhe mandar o seu único filho para vir aqui trazer salvação para os seus. Trazer salvação ao seu povo, aqueles que Deus chamou de seu antes da fundação do mundo, e agora ele manda o seu Filho para efetivar essa obra de salvação. Cristo pode nos salvar. Não existe perdido, meus irmãos, que Cristo não possa salvar. Cristo, ele é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar. E no último dia, o Senhor, o Criador de todas as coisas, nos considerar justos para entrarmos no céu. Não porque nós merecemos, mas por causa do Salvador. Se você já se rendeu a Cristo, você participa dessa salvação maravilhosa. E se ainda não se rendeu, você pode se render ao Senhor, porque Ele é Salvador. E Ele vai mais, que é Cristo. Cristo é a palavra grega para Messias, o ungido, o prometido, aqueles que o povo de Israel estava esperando. O anjo está chegando, está dizendo, sabe aquele que vocês estavam esperando? Ungido, o Messias, chegou. Ele está aqui, ele é o Cristo. E mais, Senhor. Ele não é só o Salvador, ele não é só o Messias, mas ele é o próprio Deus. É aquele que toda a criação tem que dizer Senhor para ele. Ele é o nosso Salvador, ele é o Messias, ele é Deus. E o anjo continua dizendo que o sinal seria, eles encontrariam uma criança envolta em faixas
e deitada em uma manjedoura. Então, o fato de Jesus estar deitado numa manjedoura serviria de sinal para eles olharem, e a criança que estivesse deitada numa manjedoura, esse era o que os anjos estavam se referindo, aqueles que os anjos estavam falando. E aconteceu, meus irmãos, agora o terceiro tópico. Eu falei que a chegada do rei foi providenciada por Deus. A chegada do rei foi anunciada por Deus. E agora a chegada do rei, ela é louvada, ela é repleta de louvores ao nosso Deus. Olha o versículo 13. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amados, é interessante que quando o Messias chega, ele não despertou muito a atenção, dos homens, que nem sequer se preocuparam em providenciar um lugar para ele chegar. Mas enquanto os homens desprezaram tudo isso, a Bíblia diz que no céu apareceu uma multidão, a milícia celestial, um exército celestial. Enquanto os homens desprezaram, o céu estava em festa. E aí aparece essa milícia celestial celebrando e louvando a Deus a chegada do rei. As coisas de Deus, geralmente, por muitos homens, são desprezadas. Mas os céus, nosso Deus, os anjos estão em festa e louvam a Deus por isso. A Bíblia fala que o homem natural, eles não conseguem discernir essas coisas, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E aqui, os seres celestiais estão em louvores, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Imagina a vista, imagine como foi bonito ver aquilo. Vários anjos, uma multidão no céu, louvando a chegada do rei, que foi prometida lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor diz que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que Moisés falou a respeito, dizendo: o Senhor suscitará um profeta no meio de ti, a ele ouvi. Os profetas falaram sobre ele, os salmos falaram sobre ele, toda a Bíblia falou sobre ele, e agora ele está chegando, e os céus estão em festa. Ele veio para nos salvar. E os anjos louvam, meus irmãos, e não só os anjos. E agora os pastores, eles vão ver, depois que os anjos saem, eles vão até Belém ver esses acontecimentos que o Senhor revelou a esses pastores. É interessante que Deus podia ter primeiramente mostrado para a elite intelectual de Jerusalém, para os ricos daquela época, mas ele começa anunciando para os pastores, mostrando que o evangelho não olha classe social, o evangelho não olha status, o evangelho veio para salvar pessoas, como eu, como você, que fomos alcançados pela graça de Deus. E aí eles vão, meus irmãos, eles chegam, versículo 16, eles foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, como o anjo tinha dito. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os anjos louvam, os pastores agora glorificam a Deus e louvam. A chegada do rei, ela é louvada. E meus irmãos, mais uma vez, por que o Senhor veio?
e com tanta festa? Qual era a alegria desses anjos? Qual era o propósito de Deus? E o propósito de Deus é a salvação. Cristo oferece hoje a salvação para a humanidade. Ele nos promete nos salvar dos nossos pecados, que nos aprisionam, que nos separam de Deus. E Ele, por meio da sua obra maravilhosa, Ele pode salvar, Ele pode resgatar, Ele pode fazer com que você tenha a vida eterna, que você, no dia em que Ele voltar, você esteja com Ele, com a igreja, louvando e engrandecendo. Esse rei, meus irmãos, que chegou a primeira vez de uma forma simples, deitado em uma manjedoura, desprezado pelos homens, ele vai voltar segunda vez. Só que nessa segunda vez, ele virá gloriosamente, com poder e com muita glória, para exercer o juízo de Deus sobre a terra, por causa dos pecados dos homens. Mas nós podemos nos salvar desse juízo, nos entregando a Cristo, nos entregando a Ele, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. E o Natal é uma oportunidade de lembrarmos disso. Jesus veio para trazer salvação aos homens. Podemos ser salvos por causa da graça e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Então, meus irmãos, nós que vivemos alcançados pela graça, podemos glorificar a Deus, fazer coro com esses anjos, com esses pastores, louvando a Deus pela salvação. Se porventura nos afastamos dos caminhos de Deus, nós podemos nos reconciliar com Ele por meio de Cristo Jesus, que nos perdoa de toda a iniquidade. Basta confiarmos na sua obra santa, na sua obra poderosa, porque o nome de Jesus, Ele é poderoso para nos salvar. Esta é a palavra, que Deus nos abençoe.